Você sabe por que acontece uma trombose no nosso organismo? Quais são os fatores que podem desencadear uma trombose? O que pode colaborar para um indivíduo, para uma pessoa desenvolver um trombo na sua perna ou em outra parte do seu corpo? Eu sou Antônio Casselli, sou cirurgião vascular e trago conteúdo para você blindar a sua circulação contra a trombose, proteger o seu sistema circulatório contra essa doença. E hoje a gente vai falar sobre os mecanismos envolvidos na formação de um trombo. O que pode gerar isso? Quais são os fatores relacionados a uma trombose? Primeira coisa é entender o que é uma trombose. Na verdade, o sangue ele tem alguns componentes, não é verdade? Ele tem uma parte que é líquida, ele tem várias células que circulam nele, chamados elementos figurados. Vou te dar alguns exemplos aqui, ó. As células vermelhas que carregam oxigênio pelo corpo, a gente tem as células de defesa, que são as células brancas, a gente tem as plaquetas, que são relacionadas com a coagulação do sangue e diretamente relacionado com o evento trombótico, tá certo? Quando algum estímulo, algum mecanismo deflagra o processo, é como se fosse a ignição, é como se você colocasse fogo na pólvora, é como se desse aquele start, né? Como se fosse o estopim, tá bom? A palavra que eu estava procurando é essa. Alguma coisa vai dar aquele estopim inicial e vai deflagrar o processo e formar um trombo. Em situações normais, o que faz deflagrar, né? O que desencadeia todo o mecanismo de coagulação do nosso sangue é algum machucado. Por quê? Você se machuca, faz um cortezinho e aí aquele tecido que foi exposto, aquela área que foi lesada, ela ativa a coagulação para estancar o sangramento, para fazer aquela casquinha de machucado, não é isso? Aquela casquinha que dá na ferida para poder parar a perda de sangue. Só que algumas coisas podem acontecer e essa casquinha se formar dentro de uma veia saudável, dentro de uma veia que não era para formar aquele coágulo ali. Então o coágulo é alguma coisa parecida com a casquinha do machucado, só que ao invés de ser na pele, é dentro da veia. E quais são os fatores que podem gerar isso? A gente sempre tenta achar aquele culpado. O meu médico falou que foi o anticoncepcional. Foi a viagem que eu fiz e fiquei muito tempo parado. Foi ou alguma coisa, ou não sei o que, entendeu? A gente sempre tenta achar um único culpado. Mas para te falar bem a verdade, a trombose ela é uma doença multifatorial. O que é isso, Antônio? O próprio nome já diz, multi quer dizer vários, fatorial, fatores. Então a trombose, cada coisa dá sua colaboração. Então elas são várias coisas que podem convergir e deflagrar uma trombose. De forma didática, tem um cientista alemão que descreveu 3 fatores que podem estar relacionados à trombose. E cada fator dele tem vários outros componentes que podem gerar. Então vou tentar te explicar de forma mais simples possível. Quando altera-se a coagulação do sangue, a viscosidade do sangue, a gente fala que o sangue está hipercoagulável, ele tem maior tendência a formar coágulos. Entre aspas, para vocês entenderem, é como se o sangue tivesse ficado mais grosso, mais viscoso, mais espesso. Então esse termo que a gente chama de hipercoagulabilidade, ele pode ser causado, por exemplo, por anticoncepcionais, ele pode ser causado por doenças virais, ele pode ser causado por várias coisas que tendem a deixar o sangue mais espesso, mais viscoso, mais coagulável. O segundo fator que a gente pode destacar são as alterações no fluxo sanguíneo, que é o que? É êxtase. Êxtase é o sangue parado, tá certo? Me fala uma coisa, Antônio, que pode gerar êxtase. Quando você fica várias horas dentro de um ônibus, dentro de um carro, dentro de um avião, né, na mesma posição. Antônio, é só na viagem? Não. Quando você está no seu serviço, por exemplo, no seu trabalho, 6, 8 horas na mesma posição, 4 horas sentado lá sem se movimentar, sem mexer as pernas, também causa êxtase sanguínea e algumas coisas que podem machucar os vasos sanguíneos. Por exemplo, lesão nos vasos sanguíneos, o endotélio é aquela camada mais interna dos vasos. Então qualquer coisa que agride, né, uma pancada muito forte, um catéter que a gente pegou aquela veia para fazer remédio, para fazer algum exame. Então, de forma global, são 3 fatores que podem causar trombose. Distúrbios da coagulação, que a gente chama hipercoagulabilidade, o sangue fica mais viscoso. Lesões nos vasos sanguíneos, né, qualquer coisa que machuque a parede do vaso. E o terceiro fator,
que são os distúrbios na velocidade que o sangue passa por dentro dos vasos sanguíneos. É o sangue muito lento, muito parado, que é a êxtase sanguínea. Então, uma das coisas que a gente pode fazer para evitar a trombose, né, é entender os mecanismos que a gente já falou e começar a eliminar os fatores de risco. Tudo aquilo que machuca o vaso, né, lesa o endotélio, tudo aquilo que altera a coagulação e tudo aquilo que atrapalha a velocidade, né, do sangue dentro do vaso sanguíneo pode estar colaborando, pode ser um dos fatores para desencadear a trombose. Então, se você fica várias horas do dia parado ou vai ficar, por exemplo, a uma viagem, pensar em combater isso. Toxinas que você se alimenta, que você ingere com frequência, eliminar isso também. Ficar muito tempo parado, tentar se movimentar com mais frequência. Varizes, combater. Varizes é um fator de risco, ela atrapalha o funcionamento das veias. Anticoncepcional, não é para ninguém parar de tomar anticoncepcional sem orientação médica. Procurar auxílio médico para ver se existe outro método contraceptivo que não leve hormônio e que você possa fazer uso com segurança. Então, qualquer coisa que a gente consiga alterar esses fatores, a gente pode prevenir, pode ajudar a evitar uma trombose. Então, vou organizar mais ainda esse raciocínio para você. Vou te dar 3 dicas de ouro, dicas valiosas que você pode fazer. Como que eu gosto de ensinar para os meus pacientes no consultório. A gente tem que mudar o nosso estilo de vida, ou seja, se você é uma pessoa sedentária, que se alimenta mal, se você é uma pessoa que ingere um monte de toxina, que fuma, a gente tem que começar a mudar esse estilo de vida, a ser uma pessoa ativa, a praticar atividade física, a ser uma pessoa dinâmica. Segundo pilar para a gente blindar a nossa circulação contra a trombose, fazer uma lista de várias coisas que a gente ingere no nosso dia a dia que pode agredir a nossa circulação. Se você se alimenta com excesso de sal, com excesso de açúcar, se você fuma, tá certo? Tudo isso pode ser o quê? Mudado na sua vida, pode ser combatido na sua vida. E a terceira coisa, o terceiro fator é dar uma força para a nossa panturrilha, dar um estímulo para o nosso músculo gastrocnêmio. Por exemplo, usar uma meia elástica, uma meia antitrombo, que tanto favorece o funcionamento nas veias, quanto fortalece a contração muscular. O músculo gastrocnêmio, né, o músculo da panturrilha, da batata da nossa perna, ele é o músculo que bombeia o sangue do nosso membro, né, da nossa perna, de volta para o coração. Ele faz o retorno venoso das pernas. Se você fica várias horas do dia sentado, várias horas do dia em pé, não é isso? O sangue tende a se acumular nas pernas, porque ele tem que subir da ponta do dedão até o nosso coração. É isso que é o retorno venoso. Então, naturalmente, o sangue que vem das pernas, ele precisa vencer a gravidade. Se a gente fica várias horas parado, ele se acumula nas pernas, podendo fazer a êxtase e causar uma trombose. Então, o que eu queria que você levasse de mais importante desse nosso encontro são 3 coisas que causam a trombose e 3 coisas que você pode fazer para evitar. Recapitulando, para você fixar, para esse conhecimento criar raízes na sua cabeça aí, ó. Qualquer coisa que altera a coagulação do sangue gera hipercoagulabilidade, deixa o sangue parado muito tempo, que é êxtase, né? Sangue parado a gente fala que está em êxtase, ou machuque o vaso, pode causar. E como que a gente vai evitar? 3 dicas também. Primeira coisa, deixar o sangue cada vez mais circular no nosso corpo, fazer que o sangue circule mais no nosso corpo, ser uma pessoa ativa, mudar o nosso estilo de vida. Segunda coisa, identificar tudo que você está ingerindo que intoxica, que agride, que envenena as suas veias, como excesso de açúcar, excesso de álcool, cigarro. E a terceira coisa é estimular, dar uma força para o coração da sua perna, o seu segundo coração, o músculo da nossa panturrilha. Por exemplo, usando uma meia elástica que dá mais força para ele, que ajuda as veias a ficarem mais fortes, a comprimir aquelas veias, que favorece o funcionamento da nossa panturrilha. Então, espero que vocês tenham aprendido muita coisa legal aqui com a gente nesse vídeo hoje. Deixa nos comentários aí abaixo, marca um amigo para aprender também, para a gente poder levar esse conhecimento para mais pessoas, ajudar a promover informação de qualidade, a promover saúde, não é verdade? Ensinar as pessoas como se cuidarem, como identificar que elas estão no caminho errado e vir para o caminho certo junto com a gente. E deixa também seu comentário para a gente poder saber o que você está achando aí do outro lado.